vamos dar início à nossa revisão para o concurso do TJRS, conteúdos de raciocínio lógico do edital. A gente vai revisar um pouquinho da teoria e já vai trabalhar com questões da banca Fundação Getúlio Vargas, que é a organizadora deste concurso. Então, no material, coloquei aqui para a gente ver juntos uma revisão sobre as operações lógicas. Conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, saber quando é verdadeira e quando é falsa. Também os conectivos, lembrar como é que se representa cada uma dessas operações. Então, operações, conjunção, o símbolo é tipo um acento circunflexo, chapeuzinho para baixo, que a gente lê como e. E, mas, embora, entretanto, função de conjunção. Saber que a conjunção só é verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Uma disjunção inclusiva só é falsa se as duas forem falsas. Uma disjunção exclusiva, é ou isto ou aquilo, vai ser verdadeira quando uma acontece e a outra não. Então, a disjunção exclusiva vai ser verdadeira quando acontece VF ou quando acontece FV. Condicional, o símbolo é uma setinha só de ida, uma flechinha para a direita, que só vai ser falsa quando acontece VF nessa ordem, antecedente verdadeiro e consequente falso. Uma bicondicional, seta para os dois lados, que é o C e somente C. Vai ser verdadeira quando os valores lógicos forem iguais, ou as duas verdadeiras ou as duas falsas. Então é importante que você lembre o nome da operação, como se lê o conectivo e também como se representa o símbolo. Além disso, saber quando é verdadeira ou falsa cada uma dessas operações. Negação de proposições compostas. Outro assunto bastante frequente e direto nas questões. Vai pedir lá a negação da proposição tal. Então, negação tem a função de modificar o valor lógico da sentença. A negação tem a função de tornar falso o que é verdadeiro e tornar verdadeiro aquilo que é falso. Mas a negação não é dizer o contrário do que foi dito. Por exemplo, quando a gente fala em todo, a negação não é dizer nenhum. Quando eu digo todos os gaúchos tomam chimarrão, todos. Para não ser verdade, basta um que não tome chimarrão. Então, a função da negação é modificar o valor lógico da sentença, ela torna verdadeiro o que é falso e vice-versa, mas não é dizer o contrário daquilo que foi dito. Cada operação tem sua respectiva forma de fazer a negação. Negação da conjunção vai negar as duas proposições e trocar o e pelo ou. Então, nega as duas proposições e troca o e pelo ou. A negação da disjunção vai negar as duas proposições e trocar o ou pelo e. Uma é a negação da outra. E essas duas são chamadas leis de De Morgan. Negação da conjunção e a negação da disjunção são as conhecidas leis de De Morgan. Negação da disjunção exclusiva. Vai trocar o ou pelo C e somente C. Não vai colocar não em lugar nenhum, não vai tirar o não da frase se já houver. Você troca o C e somente C pelo ou. E no caso da disjunção exclusiva, você troca o ou pelo C e somente C. Uma é a negação da outra. Para negar o ou, usa-se C e somente C, e vice-versa. Para negar o C e somente C, usamos ou. Negação da condicional. Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém o antecedente e nega só o consequente. Aqui fica atento ao fato de que vai mudar a operação. A gente tem aqui uma condicional, se chove, então neva. E a negação é dizer que chove e não neva. Aconteceu a primeira e a segunda não acontece. O que é mais comum nas provas da Fundação Getúlio Vargas? Negação da conjunção, da disjunção e da condicional. Tá? Pode aparecer bicondicional, pode aparecer disjunção exclusiva, mas o que é mais comum são essas três. Negação da conjunção, negação da disjunção e negação da condicional. Outra coisa que é bom saber, que é importante saber, é que não é verdade que, é falso que. Isso também indica a negação daquela sentença. Ó. Não é verdade que. Negação do que vem depois. Não é verdade que eu, Dani, sou professora de informática. Não é verdade que eu sou professora de informática. Isso é equivalente a dizer que eu não sou professora de informática.
É falso dizer que eu sou professora de informática. Ou seja, eu não sou professora de informática. Leia esse não é verdade que, é falso que, como negação da sentença. Não é verdade que, é falso que, negação. A respeito da teoria que nós tínhamos visto também durante as aulas e nas questões, e que é bastante comum e provável na prova, as equivalências. Equivalência são infinitas. Definição de proposições equivalentes é que elas sejam compostas pelas mesmas proposições e que tenham tabelas verdade idênticas. Significa que um jeito de demonstrar a equivalência, de verificar a equivalência, é fazer a tabela verdade de uma proposição, fazer a tabela verdade da outra proposição e observar se elas ficam exatamente iguais. Mas temos aí duas equivalências que são muito usadas e que é importante já ter guardado na memória e no coração. Dado uma condicional, uma equivalência importante é negar tudo de trás para frente, nega e inverte, que é a contrapositiva. O nome dessa equivalência é contrapositiva. Negar tudo de trás para frente. Por exemplo, se chove, faz frio. Se não faz frio, não chove. Se eu bebo, eu não dirijo. Se eu dirijo, eu não bebo. Se eu não desisto, eu aprendo. Se eu não aprendi, então eu desisti. Se eu não cansei, eu não parei. Se eu parei, eu cansei. Nega e inverte. Só inverter está errado. A recíproca não é necessariamente equivalente. Retoma aquele exemplo bem simples. Se eu sou gaúcho, eu sou brasileiro. Agora, se eu sou brasileiro, não necessariamente eu seja gaúcho. Só inverter é a recíproca. Para ser equivalência, a gente nega e inverte. A outra equivalência relaciona uma condicional com uma disjunção. Não P ou que. Vai negar a primeira, usa ou e a segunda mantém. Por exemplo, para esse se chove, então faz frio, vai ficar não chove ou faz frio. Observa aqui que o que da disjunção é igualzinho ao que da condicional. A gente nega a primeira, usa ou e a segunda fica exatamente igual. Se bebo, não dirijo. Se bebo, não dirijo, vai negar a primeira, não bebo ou não dirijo. Já tinha um não e esse não permanece, ó, não dirijo. A segunda fica exatamente como estava. Negação de proposições categóricas, proposições quantificadas. Como é que a gente nega o todo, o algum, o nenhum? Todo gaúcho é legal. Para isso ser verdade, tem que ser todos, sem exceção. Para não ser verdade, basta existir um que não seja legal. Algum, pelo menos um, existe gaúcho que não é legal. Basta um. Algum não é. Negação do nenhum é algum. Basta um. Negação do algum é nenhum. Negação do algum não é dizer que todos são. Uma é a negação da outra. Como é que eu nego todo? Dizendo algum não é. Como é que eu nego algum não é? Dizendo que todos são. Essas duas coisas estão relacionadas. A negação do todo é algum não é e vice-versa. A negação do algum não é dizer que todos são. A negação do nenhum é algum, portanto a negação do algum é nenhum. Uma é a negação da outra. Aproveitem para relembrar também os quantificadores, os símbolos que representam o todo e o existe. Um A maiúsculo virado de pernas para cima. Isso aqui a gente lê como todo. Qualquer. E o E virado de existe. Algum. Pelo menos um. Então, lembrar esses símbolos também é importante, porque pode aparecer em alguma questão, embora não seja frequente, é um dos tópicos do programa e já apareceu em provas mais recentes da FGV. E como eu costumo dizer, fazer questões relaxa a gente. Então, vamos fazer juntos algumas questões para revisar, reforçar aquilo que nós já tínhamos visto durante o curso teórico, durante as questões, e agora nesse revisão. Questões da FGV.
Tá? Provas aplicadas muito recentemente. Muitas delas agora, recentemente mesmo, nos últimos meses, nos últimos 2 meses. Considere a proposição a seguir. Se o juiz defere a liminar e o advogado protocola a petição, então a audiência é marcada ou os honorários são pagos. O número de proposições simples que a constituem é D. O juiz defere a liminar, isso é uma. O advogado protocola a petição, isso é outra. A audiência é marcada ou os honorários são pagos. A gente tem aqui 4 proposições simples. E a pergunta é essa: o número de proposições simples que constituem essa proposição. São 4 proposições, pode marcar aqui a alternativa D de dado, é a correta nessa questão. Vamos aproveitar e fazer um outro exercício aqui. Vamos escrever isso em símbolos, como é que ficaria? Porque a gente tem uma condicional, aqui tem uma conjunção e aqui tem uma disjunção. Vamos dar nomes a essas proposições. O juiz defere liminar, eu vou chamar isso de A. O advogado protocola a petição, vou chamar isso de B. A audiência é marcada, C. Os honorários são pagos, D. Então, 4 proposições simples. Como é que eu escrevo isso, então, usando símbolos conectivos? Se o juiz defere a liminar e o advogado protocola a petição, isso é o antecedente da condicional. Se tal coisa, que coisa? Se A e B, então, o que acontece? A audiência é marcada ou os honorários são pagos. Então, é assim que a gente organiza, que a gente representa na forma de símbolos a proposição dada na questão. Não era necessário nesse enunciado, mas a gente pode precisar em outra situação. É importante que você já esteja habituado, familiarizado com a representação em símbolos também. Outra coisa que a gente pode relembrar aqui, além do que a questão pediu, é o número de linhas da tabela verdade. Número de linhas da tabela verdade é sempre 2 elevado ao número de proposições. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Essa tabela vai ter 16 linhas. Tá? A tabela verdade dessa proposição terá 16 linhas. Não era pergunta, mas sempre vale aí como exercício a gente complementar e explorar esse enunciado aí ao máximo. Questão 2. Analise a tabela verdade a seguir. Os valores que completam corretamente a última coluna da tabela, de cima para baixo, são... Que operação é esta aqui, ó? Esse conectivo representa qual operação? Uma disjunção e inclusiva. Isso é o ou. E a gente tem que lembrar que uma disjunção inclusiva só é falsa, disjunção inclusiva só é falsa quando as 2 proposições forem falsas. As 2 falsas acontecem aqui na última linha da tabela. Então, aqui é falso. No resto, tudo verdadeiro. A questão pede, então, essa última coluna de cima para baixo vai ficar VVVF. VVVF, alternativa A, é a correta aqui nessa questão. Pode acreditar, questão de prova, Fundação Getúlio Vargas, prova aplicada para o Tribunal de Contas de Pernambuco em 2025. Agora em outubro de 2025. Tá? Reconhecer a operação, se é uma conjunção, se é uma disjunção, se é uma condicional. Outra coisa, não vai na tabela decorada. Ah, a tabela do ou é VVVF. Porque não existe obrigatoriedade nessas linhas, não existe uma ordem estabelecida. Normalmente a gente faz assim, né? VV, VF, FV e FF. Mas nada impede que a banca traga uma tabela em que a primeira linha seja FF, na outra seja FV. E tá tudo bem. O que a gente tem que saber? A operação, vai lá e reconhece, ó, esse símbolo representa uma disjunção inclusiva. E daí tem que saber também que a disjunção inclusiva, ela só é falsa quando acontece das 2 serem simultaneamente falsas. Daí a gente vai lá e procurando a tabela, onde é que tem as 2 falsas? Nesse caso, está aqui na última linha.
No resto, tudo verdadeiro. Questão 3. A negação lógica da sentença. Se o triângulo é amarelo, então o quadrado não é azul. O que está pedindo? Explicitamente pede a negação. Vai lá e olha qual é a operação. Este se, então, é uma condicional. Condicional mais usada é o se, então. Mas eu posso dizer caso, quando. FGV usa bastante o quem. Quem não chora não mama. Quem está feliz bate palmas. Quem gabaritou a prova vai ser aprovado. Então, o quem também com a função de condicional. Mais usada é o se, então. Mas é bom que você saiba que existem outras formas de expressar condicional. Então, como, quando, caso, quem, tudo isso são condicionais. Antes de sair colocando não na frase, lembrar então que a negação de uma condicional, como é que se faz? Mantém a primeira e nega a segunda. Muda a operação. Negação da condicional não continua sendo uma condicional, é uma conjunção. Manter a primeira, o triângulo é amarelo. E vai negar a segunda, o quadrado é azul. Cuida que já tem não na frase. Então, manter a primeira e negar a segunda. Traduzindo aqui, ó, manter o antecedente e negar o consequente. O triângulo é amarelo, vai negar a segunda, cuida que já tem o não. Negação de não é azul, fica é azul. O triângulo é amarelo e o quadrado é azul. A alternativa D de Dinamarca, D de Dani, é a correta aí nessa questão. Questão 4. Tribunal de Contas de Pernambuco, eu botei aqui como adaptada, porque a questão original foi anulada. Tinha duas alternativas corretas, eu adaptei para que a gente pudesse então resolver a questão mantendo apenas uma das alternativas correta. Em uma análise de processos internos foi feita a seguinte afirmação: não é verdade que o analista liberou a requisição de compra e protocolou o relatório. Com base na lógica proposicional, assinale a opção que apresenta uma proposição logicamente equivalente à afirmação afirmativa acima. Não é verdade que. Não é verdade que. É falso que. O que isso significa? Acabamos de relembrar isso, né? Não é verdade que o 2 é um número ímpar? Ou seja, o 2 não é um número ímpar? Esse não é verdade o quê? O que ele significa? Negação. Não é verdade que. Vai lá e olha a operação, ó. Este e é uma conjunção. Como é que a gente nega a conjunção? Negando as duas proposições e trocando aquele e pelo ou. Então a gente tem aqui, ó, não é verdade que o analista liberou a requisição e protocolou o relatório. Vai negar as duas proposições e vai trocar o e pelo ou. Ah, negar as duas proposições e trocar o e pelo ou. O analista não liberou a requisição de compra ou não protocolou o relatório. O analista não liberou a requisição de compra ou não protocolou o relatório. A alternativa B é a correta nessa questão. Você precisa enxergar esse não é verdade que como a negação da sentença. Não é verdade que hoje é domingo. Isso é equivalente a dizer que hoje não é domingo. Não é verdade que, negação. Tá? Negação da sentença, essa ideia de não é verdade que, é falso que. Questão 5. Assembleia Legislativa de Santa Catarina, prova de 2024. Considere a afirmação: se tenho namorada, então não fico sozinho. Uma afirmação logicamente equivalente à afirmação dada.
a gente tem aqui uma condicional. Se, então, uma condicional. Uma equivalência da condicional é negar tudo de trás para frente. Então, dado uma condicional, negar e inverter. Isso é a contrapositiva. Se tenho namorada, então não fico sozinho. Só cuida aqui, ó, que tem o não, ó. Então a gente vai negar tudo de trás para frente, nega e inverte. Só que cuida que já tem o não. Qual é a negação de não fico sozinho? Fico sozinho. Se fico sozinho, então não tenho namorada. Se eu tenho namorada, eu não fico sozinho. Se eu fico sozinho, eu não tenho namorada. Se fico sozinho, não tenho namorada, a alternativa B é a correta nessa questão. Uma outra possibilidade, como exercício, vou fazer mais uma possibilidade aqui. Digamos que eu tenha feito isso, fui procurar nas alternativas e não encontrei. Tá? Fui lá e fiz a contrapositiva, fui procurar nas alternativas, não tinha. O que a gente vai lembrar? Da outra equivalência. Não P ou que. Não P ou que. Nega a primeira, usa ou e a segunda mantém. Negar a primeira. Não tenho namorada. Então fica assim, não tenho namorada. Ou a segunda fica igualzinha. Olha o que da disjunção, olha o que da condicional. A segunda não muda. O que dizia o consequente? Ó, não fico sozinho. Isso não vai mudar. Não tenho namorada ou não fico sozinho. Então essa seria uma outra possível resposta. Claro que não tem essa nas alternativas, senão nós teríamos duas alternativas corretas. Mas a dica é a seguinte. Falou em equivalência de uma condicional. A gente tenta fazer a contrapositiva, que é a mais fácil e mais usada. Vai negar e inverter. Ah, professora, fiz isso e não tinha. Tudo bem, daí você lembra da outra equivalência, que é não P ou que. Nega a primeira, usa ou e a segunda mantém. Professora, qual é o problema da letra... Vamos ver aqui. Você marcou diferente. Alguém marcou diferente? Será que marcou diferente? Cuidado para não confundir com a negação. Negação não é equivalência. A negação modifica o valor lógico da sentença. Então, a negação seria, eu tenho namorada e fico sozinha. Acontece primeiro, eu tenho namorada e fico sozinha. Mas nem tem nas opções, mas seria a negação daquela sentença. Tá? Letra A. Qual é o problema da letra A? Qual é o problema da letra A? Será que alguém marcou a letra A? Qual é o problema dela? Se eu tenho namorada, eu não fico sozinho. Agora, se eu não fico sozinho, eu tenho namorada? Isso vale? Não vale. Isso aqui é a recíproca. Simplesmente inverter a frase não é necessariamente equivalente. Se eu tenho namorada, eu não fico sozinho. Agora, se eu não fico sozinho, não significa que eu tenha namorada. E aqui eu gosto que você relembre aquele exemplo bem simples do gaúcho e brasileiro. Se eu sou gaúcho, se eu nasci no Rio Grande do Sul, então eu sou brasileira. Fato. Quem nasce no Rio Grande do Sul nasceu no Brasil. Agora, quem nasceu no Brasil não significa que tenha nascido no Rio Grande do Sul. Só inverter a frase, a recíproca, não é necessariamente equivalente. Então, esse é o erro da letra A. Simplesmente inverteu a frase. Letra C, qual é o problema? Se não tenho namorada, então eu fico sozinho. Porque se eu tenho namorada, eu não fico sozinha. Né? A Buenos Aires diz, se eu tenho namorada, eu não fico sozinho. Então, se eu não tenho namorada,
eu fico sozinho. Será que vale isso? Qual é o problema da letra C? Negar as duas na ordem do texto também não funciona. Também não é equivalente. Se eu não sou gaúcha, com certeza eu não sou brasileira? Não, não posso afirmar. Se eu não sou gaúcha, não sou gaúcha, eu posso ser brasileira. Se eu não sou gaúcha, eu posso ter nascido no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Acre e ser brasileira. Ou eu posso ter nascido fora do país e daí não ser brasileira. Ou seja, se eu não sou gaúcha, se o antecedente não acontece, você não sabe nada sobre o consequente. Aqui você sabe o que acontece se eu tenho namorado. Se eu tenho namorada, eu não fico sozinho. Agora, se eu não tenho namorada, nada posso afirmar sobre. Você não sabe se fico sozinho ou não. Então, cuidado com esses erros que são facilmente cometidos, por isso que a teoria é muito importante, a gente amarra bem com a teoria, daí não tem erro aí na solução da questão. Questão 6. A contraposição é uma relação de equivalência lógica entre duas proposições condicionais. Isso significa que, embora tenham formas distintas, implicam o mesmo. Dada a sentença, se você falou comigo, então eu respondi a você. A sua contrapositiva é contrapositiva. Acabamos de usar e relembrar. Dado uma condicional, se P, então Q, a contrapositiva a gente obtém negando tudo de trás para frente. Nega e inverte. Dado uma condicional, contrapositiva é isso. Se eu nasci no Rio Grande do Sul, eu sou brasileira. Se eu não sou brasileira, eu não nasci no Rio Grande do Sul. Negar e inverter. Só negar está errado, só inverter está errado também. A contrapositiva é negar e inverter. Se você falou comigo, então eu respondi a você. Se eu não respondi, a você, então você não falou comigo. Se você falou comigo, eu respondi a você. Se eu não respondi a você, então você não falou comigo. Negar de trás para frente. Nega e inverte. Se eu não respondi a você, então você não falou comigo. A alternativa E é a correta nessa questão. Contrapositivo, isso então de negar e inverter. Questão 7. A proposição se como, então não bebo água, é logicamente equivalente a. O que está pedindo aqui? De novo, uma proposição que seja logicamente equivalente. Como a gente acabou de revisar nas últimas questões. Esse se, qual é a operação? Condicional. Condicional, uma das equivalências é a contrapositiva. Negar tudo de trás para frente. Nega e inverte. Só cuida que já tem o não aqui, ó. Se eu como, eu não bebo água. Se eu bebo água, então eu não como. Uma resposta possível, vou deixar anotado como exercício, vou colocar, ó. Se bebo água, então eu não como. Se eu comer, eu não bebo água. Se eu beber água, eu não como. Então, essa seria uma possível resposta. Dá uma olhadinha nas opções se a gente tem isso. Se bebo água, não como. Não tem. Então, essa seria uma possível resposta, mas não tinha. A gente vai lembrar da outra equivalência. Dado uma condicional, se P, então Q, não P ou Q. Relaciona uma condicional com uma disjunção. Observando que o Q da condicional vai ficar igualzinho agora na disjunção, a gente só nega a primeira. Então, nega a primeira, usa ou e a segunda mantém. Negar a primeira, negação de como fica não como. Não como. Ou não bebo água. Já tinha o não e aquele não vai permanecer.
A segunda fica igualzinha como estava. Não como ou não bebo água. Não como ou não bebo água. A alternativa B é a correta nessa questão. Questão 8. Na lógica proposicional, uma regra de inferência apresenta a seguinte estrutura. Caso ocorra P, necessariamente ocorrerá Q. Como Q não ocorreu, conclui-se que P não ocorreu. Assinale a afirmativa que aplica corretamente a regra citada. Vou retomar aquele exemplo que a gente usa várias vezes aqui e que é bastante simples e bem importante para ajudar na compreensão. Se eu nasci no Rio Grande do Sul, então eu sou brasileiro. Quem nasce no Rio Grande do Sul, nasce no Brasil. O fato de nascer no Rio Grande do Sul é suficiente para ser brasileiro. Quando a gente tem uma condicional, se acontece o antecedente, então acontece o consequente. Essa é uma regra de inferência. Mas aqui no enunciado ele traz outra regra de inferência, que é a seguinte. Como o que não aconteceu, o P não aconteceu. Está escrito assim, ó, se P, então que. Se não que, então não P. Para esse exemplo de gaúcho e brasileiro que eu estou usando, seria dizer, se não nasceu no Brasil, então não nasceu no Rio Grande do Sul. Essa é uma regra de inferência. Isso de negar tudo de trás para frente é uma das regras de inferência. Só inverter a frase não é válido. Negar na ordem do texto não é válido. Qual é a regra de inferência que está sendo usada aqui? Se acontece o P, então acontece o quê? Como não aconteceu o quê, o P também não ocorre. Daí a pergunta é, assinalar a afirmativa que aplica corretamente a regra citada. Ele deu a regra e ele quer saber qual das alternativas vai ter essa regra aplicada corretamente. Na letra A, se chove, a rua fica molhada. A rua está molhada. Se chove, a rua fica molhada. Olha só. Se chove, a rua fica molhada. A rua está molhada. Logo choveu. Isso vale? Ó, se P, então o quê? Se chove, a rua fica molhada. A rua fica molhada. Acontece o quê? Eu posso afirmar que acontece o P? Não posso? Não posso. Isso é recíproca. Se eu sou gaúcha, eu sou brasileira. Agora, se eu sou brasileira, o que você sabe sobre o fato de eu ser gaúcha? Nada. Nada. Ser gaúcha é suficiente para que eu seja brasileira. Agora, ser brasileira não diz nada sobre o fato de eu ser ou não gaúcha. É isso que está feito aqui. Se chover, a rua vai ficar molhada. Se chove, a rua fica molhada. Agora, a rua ter ficado molhada não significa que tenha chovido. A rua pode ter ficado molhada por um vazamento de cano, porque foi lavada a rua, enfim. Certo? Então, simplesmente inverter a frase, isso não é um raciocínio válido, e além disso, não é o que a gente está buscando aqui, que é uma regra específica de inferência. Na letra B, se eu estudo, eu passo na prova. Se eu não passei na prova, não passei na prova, logo, não estudei. Letra B usa exatamente essa regra de inferência. Se eu estudar, eu passo. Eu não passei. Portanto, não estudei. Exatamente o que o enunciado propõe. Letra C. Se João vai ao cinema, Maria fica em casa. João não foi ao cinema, então a Maria não ficou em casa. Tá errado. Por quê? Tá escrito assim, ó. Se P, então o quê? Se o João vai ao cinema, a Maria fica em casa. O João não foi ao cinema. Então a gente conclui que a Maria não ficou em casa. Não vale. Não vale. Negar o antecedente e depois o consequente. Não funciona. Não funciona. Se a Ana lê o livro, ela faz o resumo. A Ana fez o resumo, então ela lê o livro. Recíproca, assim como tem na letra A. Ó, se ela lê o livro, ela fez o resumo.
Agora, se ela fez o resumo, não significa que ela tenha lido o livro. Só virar a frase, inverter a frase, não é válido. Se o alarme toca, então há incêndio. Há incêndio. Então o alarme tocou. De novo, recíproco aqui. Não quer dizer. Se o alarme tocar, tem incêndio. Agora, se há incêndio, o alarme pode disparar ou não. Não posso afirmar. Se houver o toque do alarme, então se tocou o alarme, tem incêndio. Mas agora, se há incêndio, não necessariamente a gente tenha o alarme tocando. Não é isso que a gente tem aí nessa afirmação. Letra E não é a correta. Então, esse é um tipo de enunciado que é novo, novidade. E pode sim aparecer aí na prova do TJRS. É difícil? Não é para ser difícil, tá? Não é para ser difícil. Você precisa ter bem clara aquelas regras de inferência. O que vale e o que não vale numa condicional. Por isso eu gosto sempre daquele exemplo do gaúcho e brasileiro. E se você ainda tem dificuldade nisso, pensa mais sobre isso. Se é gaúcho, é brasileiro, tá? Isso vale. Nascer no Rio Grande do Sul é condição suficiente para ser brasileiro. Numa condicional, a primeira é sempre suficiente para a segunda. O fato de ter nascido no Rio Grande do Sul é suficiente para que eu seja brasileira. Daí, por exemplo, eu digo assim, quem nasce no Rio Grande do Sul é brasileiro. A Paula nasceu no Rio Grande do Sul. O que você conclui corretamente? Que a Paula é brasileira. Agora, uma outra regra de inferência. Quem nasce no Rio Grande do Sul, nasceu no Brasil. Daí eu digo assim, a Paula não nasceu no Brasil. Paula não nasceu no Brasil. O que você conclui corretamente? Que a Paula não é gaúcha. Paula não nasceu no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma condicional, se P, então que? Dizer que se não nasceu no Brasil, então não nasceu no Rio Grande do Sul, isso é válido. Válido de acordo com essa regra de inferência que o enunciado da questão 8 mencionou. Então, dado uma condicional, só inverter a frase, vale? Não, não vale. Quem nasce no Rio Grande do Sul, nasceu no Brasil, mas quem nasce no Brasil não necessariamente tem nascido no Rio Grande do Sul. Só inverter a frase, isso é a recíproca. Não é válido. Não é necessariamente equivalente. O que também não vale? Negar as duas na ordem do texto. Quem nasce no Rio Grande do Sul, nasce no Brasil. Mas quem não nasceu no Rio Grande do Sul, pode ter nascido no Brasil ou não. O que vale, então? O que vale? Eu tenho assim, ó, se P, então que? Aconteceu o P. Logo, acontece o quê? Se P, então que? Daí eu digo, não aconteceu o quê? Logo, não P. Então, modus ponens e modus tollens. A gente não precisa nem dar um nome para essas coisas, né? O enunciado pediu para você identificar nas alternativas qual delas tinha a regra mencionada na questão. Questão 9. Analise os argumentos a seguir. Se o responsável aprovou a ordem de pagamento, então a transferência é enviada. A transferência não foi enviada. Logo, o responsável não aprovou a ordem. 2. Se o analista concluir o balanço, o tribunal recebe o demonstrativo. Se ele finalizar o relatório, a secretaria libera recursos. Como ele fará pelo menos uma dessas tarefas, ocorrerá pelo menos um dos resultados. 3. Ou o agente entregou o plano, ou revisou a matriz. Ele não entregou o plano. Logo, conclui-se que ele não revisou a matriz.
Os argumentos válidos são quais? Um argumento é um conjunto de proposições. É associar uma conclusão a determinadas premissas. Então, a gente tem lá premissas, daí logo, portanto, dessa forma, conclui-se que tal coisa, conclusão. Agora, um argumento ele pode ser válido ou não. Para ele ser válido, a conclusão tem que ser consequência obrigatória das premissas. Se a partir das premissas a gente tem certeza de que ocorre aquela conclusão, o argumento é válido. Agora, se as premissas não sustentam a conclusão, a verdade das premissas não garante a verdade da conclusão, a gente diz que o argumento é não válido. Não válido, falacioso, ilegítimo. Aqui a gente tem 3 argumentos e a questão pede o seguinte: quais são válidos? Quais são válidos? Olha o primeiro. Se o responsável aprovou a ordem de pagamento, então a transferência é enviada. A transferência não foi enviada. Logo, o responsável não aprovou a ordem. É um raciocínio válido, usando aquela regra de inferência da contraposição. Se P, então Q. Se não Q, então não P. Nega e inverte. Então, este argumento 1 é válido. E uma outra forma de você fazer isso é assumir como verdadeiras as premissas. A transferência não foi enviada, isso é verdade. Aqui onde diz a transferência foi enviada, isso é falso. Condicional, e essa condicional tem que ser verdadeira. Tá? As premissas verdadeiras por hipótese. É verdade que a transferência não foi enviada, portanto é falso dizer que a transferência foi enviada. Daí a gente tem uma condicional. Na condicional, se ficar V, F, isso é falso. E eu não quero que isso aconteça. Não pode acontecer VF. Bom, se não pode acontecer VF e eu já tenho um falso aqui no consequente, a única opção é que se o responsável aprovou a ordem de pagamento tenha valor lógico falso. O responsável aprovou a ordem é falso, então o responsável não aprovou a ordem de pagamento. Chegar a essa conclusão torna o argumento válido. Segundo argumento, se o analista concluir o balanço, o tribunal recebe o demonstrativo. Se P, então Q. Se ele finalizar o relatório, outra coisa, se ele finalizar o relatório, então a secretaria libera os recursos. Como ele fará pelo menos uma das duas tarefas, ocorrerá pelo menos um dos resultados. Ele vai fazer uma das tarefas. Se ele concluir o balanço, o tribunal vai receber o demonstrativo. Não fez isso. Ele fez o relatório. Então, se ele finaliza o relatório, a secretaria vai liberar os recursos. Se ele cumpre uma das tarefas, pelo menos um dos resultados se concretiza. Então, esse argumento também é válido. No terceiro, a gente tem uma disjunção exclusiva, ou isto ou aquilo. Ou faz uma coisa ou faz a outra. Não pode ser as duas verdadeiras, assim como não podem ser as duas falsas, porque uma exclui a outra. É ou isto ou aquilo. Ou ele entrega o plano, ou ele revisa a matriz. Daí diz aqui, ele não entregou o plano. O agente entregou o plano. Não, isso é falso. Como a gente tem uma disjunção exclusiva, ou isto ou aquilo, uma das duas coisas tem que acontecer. Bom, se ele não entregou o plano, então ele revisar a matriz, isso aqui tem que ser verdade. Logo, conclui-se que ele não revisou a matriz, isso é não válido. Não válido. Porque ou ele faz uma coisa, ou ele faz a outra. Se ele não entregou o plano, então ele teria que ter revisado a matriz. Concluir que ele não revisou a matriz torna o argumento não válido. A pergunta era quais eram válidos, então apenas o 1 e o 2. Letra B é a correta. Apenas 1 e 2 são válidos. Questão 10. Considere o argumento a seguir. Toda capivara é verde. Ártemis é uma capivara. Conclusão, Ártemis é verde. Segundo a lógica formal,
é correto afirmar que este argumento é válido ou não. Outra coisa é o seguinte, um argumento é um conjunto de proposições e um argumento ele pode ser válido ou não válido. Aí a gente diz válido, legítimo, bem construído. Ou a gente diz não válido, ilegítimo, mal construído, falacioso. Então a gente tem aqui, segundo a lógica formal, toda capivara é verde. Conjunto das capivaras dentro das coisas que são verdes. Coisas, animais que são verdes, seres que são verdes. Toda capivara é verde. Então, as capivaras estão dentro do conjunto das coisas verdes. E Ártemis é uma capivara. Então, aqui está a capivara que é verde com certeza. Concluir que Ártemis é verde torna esse argumento válido. Letra A. Então, um argumento ele pode ser válido ou não válido. Contraditório, causal, verdadeiro, nada disso é resposta. Em relação a um argumento, a classificação dele é como válido ou não válido. Uma proposição, vamos fazer a comparação com essas definições. Uma proposição, ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, uma proposição vai assumir valor lógico verdadeiro ou vai assumir valor lógico falso. Agora, um argumento vai ser o quê? Válido ou não válido. Então, esse argumento é válido porque a conclusão é uma consequência obrigatória das premissas. Conclusão é consequência obrigatória das premissas. Então, a gente tem um argumento que é válido. Toda capivara é verde, Ártemis é uma capivara, portanto, ela é verde. Argumento válido. Questão 11. Considere a imagem a seguir em que cada conjunto é representado por um círculo e designado por uma letra. Em seguida, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Observe que todo B é D. Todo C é D, porque está dentro, contido. Então, o conjunto B está contido no conjunto D, o C está contido no conjunto D. O A, ele tem um pedaço aqui para fora, então nem todo A é D. Existe A que está fora do D. Existe B que é C. Existe intersecção entre os conjuntos B e C. Quais são as afirmações que são feitas? Todo B é D. Isso vale. E todo C é D. Então, vale que todo B é D. Isso vale. Todo C é D. Isso vale. Nenhum B é C. Não, né? Ali, ó. Algum B é C. Existe B que também é C. E esse mas é uma conjunção. Esse mas tem a função de e. Essa afirmação só vai estar correta se for tudo verdade. Porque é uma conjunção. Todo B é D? Ok, todo B é D. Todo C é D? Sim, todo C é D. Nenhum B é C. Tá errado. Então, essa afirmação é falsa. Falsa. Porque é uma conjunção, e a conjunção, então, só seria verdadeira se fosse tudo verdadeiro. Há pelo menos um A que também é D. Há pelo menos um A que também é D. Este aqui, ó, é um A que também é D. Algum A é D. Portanto, verdadeira essa afirmação.
Nem todo D é também B, C ou A. Nem todo D é também B, C ou A. Vale sempre de dentro para fora. Tá? Quando a gente tem o todo, cuida que a gente tem isso de dentro para fora. Todo gaúcho é brasileiro, mas nem todo brasileiro é gaúcho. Tá? Todo jogador de futebol é um atleta, mas nem todo atleta é um jogador de futebol. Então, esse todo de dentro para fora. Todo B é D. Todo C é D. Mas nem todo D, olha só, nem todo D é B, C ou A. Esses aqui, ó, são Ds sem serem C, sem serem B e sem serem A. O que diz a afirmação? Nem todo D é também B, C ou A. Verdade. Verdade. Então, a sequência fica F, V, V. A alternativa B é a correta nessa questão. E é importante que você observe que estamos falando de uma questão de uma prova muito recente. Tribunal de Contas de Pernambuco, aplicada agora, recentemente, em outubro de 2025. Então, são enunciados novidade, bem de acordo com o edital do TJRS, e pode, então, aparecer na prova do TJ, para a qual estamos aqui juntos revisando hoje. Questão 12. Sejam P, Q e R proposições simples e P com a barrinha em cima, Q com a barrinha em cima e o R com a barrinha em cima, suas respectivas negações. A proposição composta tal é equivalente a. Aqui convém que a gente relembre distributividade. Distributividade. Que você já faz isso desde a época da escola, na matemática. E você sabe fazer, então confia. Primeiro, você sabe o que é. É o tal do chuveirinho. Por exemplo, assim, ó, 2 vezes x mais y. Como é que fica? Você faz 2 vezes x e 2 vezes y. 2x mais 2y. Observa que eu tenho aqui uma multiplicação e aqui uma soma. Daí eu faço o 2 com o x, 2 vezes x. Faço o 2 com o y, 2 vezes y. E esse mais que está aqui é o mesmo que eu vou usar aqui. Se fosse menos, se fosse assim, ó, 2 vezes x menos y. Como é que fica? 2 vezes x menos 2 vezes y. Isso você sabe fazer. Tenho certeza que você lembra disso. Este menos que está aqui é o mesmo que manteve aqui. E aqui tem uma multiplicação. Eu faço 2 vezes o x, o 2 vezes o y. Pode ser com x, pode ser com y, pode ser com a. Ó, 3 vezes a mais b. 3a mais 3b. 3a mais 3b. E a mesma coisa com as proposições. Então, procura familiarizar isso, procura naturalizar, deixar com a cara conhecida. Não é uma regra diferente, é a mesma propriedade distributiva que você já usava para os números, para as operações algébricas. P, E, Q ou R. Olha só o que a gente vai fazer. O P com o Q, o P com R. Esse P, para juntar com o Q, é com essa operação que está aqui. Com a conjunção. Então, vai ficar assim, ó. P e Q, P e R. Então, o P, ó, esse P com o Q, esse P com R. E a operação daí que a gente usa é a conjunção que está aqui. Agora, entre essas duas operações, a gente tem uma disjunção, que é essa mesma que estava aqui entre parênteses. Essa aqui, ó, é a mesma que está aqui. Procura associar, dá uma olhadinha nesses dois exemplos, numérico e com proposições. Porque é exatamente a mesma propriedade da distributividade. Na questão
12. Então, a gente tem o seguinte. A proposição composta, tal, é equivalente a... Aqui a gente poderia trabalhar com a ideia de colocar o P, ali a negação do P, colocar ela em evidência. Porque a gente vai partir dela aberta para fechar. Por exemplo, assim, eu vou voltar lá nos números, eu tenho 2x mais 2y. Então eu coloco esse 2 aqui em evidência, eu coloco 2 que multiplica x mais y. Então a gente vai e vem, né? A gente faz a distributividade e a gente pode recolher colocando aquele 2 em evidência. Aqui é a mesma coisa, olha só, eu tenho negação do P, eu tenho aqui e aqui. Então eu coloco essa negação do P em evidência, ou Q e R. Observa, quando eu faço este com este, fica negação do P ou Q. Negação do Q com R. Negação do P ou R. E esse conectivo que está aqui entre parênteses é o mesmo que eu vou usar aqui no meio dessas duas proposições. Como aqui era uma conjunção, aqui ficará então a conjunção. Daí a gente volta exatamente porque nós tínhamos enunciado. Então a resposta fica esta aqui, ó. P ou, negação do P, né? Porque tem a barrinha em cima, negação do P, ou Q e R. Letra A é a correta. Negação do P ou Q e R. Outra maneira, para não ter que pensar na ideia de colocar em evidência aquela negação do P, é resolver cada uma das alternativas. Então, isso também pode ser uma opção. Então, eu vou fazer. Pode ser até mais fácil e como exercício vale também para você praticar. Assim, ó. Na letra A, o que a gente tem? Resolve isso aqui, ó. Isso com isso, isso com isso. Então, na letra A gente tem negação do P ou Q e negação do P ou R, que é exatamente o que a gente tem no enunciado. Exatamente, já achei, ó, igualzinho do enunciado. Ó. Igualzinho do enunciado. Então, a letra A é a resposta. Por que não a letra B? Olha a letra B. Ficaria negação do P e Q. Ou negação do P e R. Tá virado. Trocou o E de lugar com o O. Onde era para ter colocado o conectivo da conjunção, estava o da disjunção e vice-versa. Na letra C, mesma coisa. Esse com esse com esse. Tem negação ali em tudo, então já não poderia ser. Na letra D, também tinha negação em tudo. Também não poderia ser. Porque observa que na questão, no enunciado, eu só tenho a negação do P. Só o P que estava negando. Então já não pode ser a letra C, não pode ser a letra D. Também não pode ser a letra E, que perdeu ali a negação. Tá? Além de mudar a operação. Então, letra E sem chance. Isso também não é comum que apareça nas provas. Essa questão é tipo filha única, né? Você não deve ter encontrado outras questões como esta. Mas sim, faz parte do programa e pode aparecer. Procura associar com o que a gente faz com números. É a mesma propriedade distributiva que você já conhece. Questão 13. Em um laboratório, há 3 salas, S1, S2 e S3. Em cada uma delas há um sensor de temperatura que é acionado quando a temperatura no interior da sala ultrapassa os 35 graus Celsius. De acordo com o protocolo de segurança, se forem acionados simultaneamente o sensor da sala 1 e o sensor de qualquer uma das outras 2 salas, o alarme do laboratório é soado e a energia local é desligada. Considere as seguintes proposições simples. O enunciado convenciona, ele determina o que significa S1, S2, S3, A e E. O S1 significa acionar o sensor da sala 1. O sensor da sala 1 é acionado. S2, o sensor da sala 2 é acionado. S3, o sensor da sala 3 é acionado. A, o alarme do laboratório é soado. E a energia local é ligada.
Então, o enunciado convenciona, determina o que representa cada uma das proposições simples, para que a partir delas a gente escreva em linguagem simbólica uma determinada proposição que será dada no enunciado. Considerando tio P, negação do P. Então, não P, negação da proposição P. O protocolo de segurança descrito acima pode ser representado com exatidão em linguagem lógica simbólica por. Qual é o protocolo de segurança? Olha o que está escrito aqui. Se forem acionados simultaneamente o sensor da sala 1 e o sensor de qualquer uma das outras duas salas, o alarme do laboratório é soado e a energia local é desligada. O que tem que acontecer? Então, o que o protocolo determina? Vamos tentar entender isso. Primeiro, olha o protocolo. Começa com C. Se forem acionados, o que é esse C? Condicional. Condicional. Então, reconheça, o protocolo está aqui, ó. Protocolo de segurança. Qual é? Isso aqui, ó. Condicional. Se tal coisa, que coisa? O que tem que acontecer? Acionar o sensor da sala 1, ó, acionar o sensor da sala 1 e algum dos outros. Tá? E mais algum, tá? E mais algum. Depois eu traduzo isso. E mais algum, pode ser o S2 ou o S3. S2 ou S3. Então, vamos traduzir. Se forem acionados simultaneamente o sensor da sala 1 e o sensor de qualquer uma das outras duas salas, então, o S1 e mais algum dos outros dois sensores, o S2 ou o S3. Então, o que vai acontecer? O alarme é soado. Alarme soado representa com a letra A. E, conjunção, e a energia elétrica local é desligada. A gente quer escrever uma condicional. Uma condicional. Se tal coisa, lembrando que S1 é o sensor da sala 1 ser ligado, acionado. S2 é o sensor da sala 2 ser acionado. O S3 é o sensor da sala 3 ser acionado. A é o alarme ser soado. E o E, a energia elétrica local ser ligada. O que a gente quer escrever? Letra A. S1, sim. Mas tem que ser o S2 e o S3? Não. O que está errado aqui? Está errado. Não precisa soar os três alarmes, os três sensores, né? Não precisam ser acionados. Isso aqui, ó, S1 e S2 e S3, seria os três sensores. Os três. Precisa disso para que aconteça o que o enunciado falou? O protocolo de segurança é para quando os três sensores são acionados? Não, ele diz que tem que acionar o da sala 1 e algum dos outros dois. Basta um dos outros dois. Então não é a letra A. Letra B, mesma coisa, tá errado aqui, ó. Tá errado aqui também, ó. Que a energia local é... Aqui é desligado, eu quero escrever não é. Atenção aqui. Não é. Tá? Desligada vai ser o não é. Então tem um erro aqui também. Tá? Nas alternativas A e B, você já pode descartar elas direto, porque não precisa que as três coisas aconteçam. Não é S1 e S2 e S3. É acionar o sensor da sala 1 e mais algum dos outros. Não precisa ser dos três. Outra coisa, que eu posso tomar cuidado agora para não já eliminar a alternativa também. Aqui. A energia local é desligada. O enunciado determinou que E significa a energia local é ligada. Portanto, o não E significa a energia local é desligada. Negação da sentença. A energia é ligada, isso é o E. Dizer que ela não é ligada, que ela é desligada, isso é o não.
E. E eu quero escrever isso, ó, não E. Ela é desligada. Então, não pode ser letra C. Porque aqui diz que o alarme é soado e a energia é ligada. Aqui, ó. Energia é ligada. Então, tá errada essa alternativa. Tô em dúvida aqui entre duas por enquanto, a letra C, letra D e letra E. Tô entre essas duas últimas aqui. Agora, o que tem que acontecer? Tem que ser alarme, o sensor da sala 1 tem que disparar, tem que acionar. Então, aciona o da sala 1 e da sala 2, ou aciona a sala 1 e a sala 3. Então, o alarme vai soar e a energia vai ser desligada. Então, é isso que eu tenho que escrever. S1 e S2 ou S1 e S3 implica em o alarme soar e a energia ser desligada. Então, a alternativa E é a correta nessa questão. Traduzir uma ordem, um protocolo de segurança aí no caso, para a linguagem simbólica. Como é que eu entendo isso de o sensor da sala 1, o sensor da sala 1 e o sensor de qualquer uma das outras duas? Pode ser o S1 com o S2, mas pode ser o S1 com o S3. Por isso aquela disjunção. Aciona a sala 1 e a sala 2, ó. Aciona o sensor da sala 1 e da sala 2, ou aciona a sala 1 e a sala 3. Então, o alarme vai soar e a energia local vai ser desligada. A alternativa E é a correta. Questão 14. Questão 14 é um tipo de enunciado que não é frequente, é novidade, mas ele pode aparecer sim no TJ, porque é bem explícito nos conteúdos do edital. Proposições quantificadas, o uso de predicados. Então, como é que a gente representa o todo, o existe? Lá na revisão inicial eu tinha escrito, né, que esse A maiúsculo virado de perna para cima é o todo, qualquer, e que esse E virado é o existe. Existe, algum, pelo menos um. E além disso, tem as operações que a gente já conhece. Conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, os conectivos lógicos usuais. Seja S o conjunto de todos os servidores do quadro efetivo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e X pertencente a S, um elemento desse conjunto. Considere as seguintes funções proposicionais que descrevem características destes servidores. P, o servidor possui superior em direito. Q, o servidor reside na capital, Porto Alegre. R, o servidor terá a progressão funcional deferida. A proposição composta, qualquer que seja o servidor do TJ. Como é que eu escrevo isso? Qualquer que seja o servidor do TJ. Qualquer. Qualquer é todo. Ó. Todo X. Todo X. Qualquer servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Olha o que tem aqui. Que operação é essa? C, então, condicional. Como é que representa condicional? Aquela setinha só de ida. C, ele possui curso superior em direito e reside na capital Porto Alegre, então ele terá a progressão funcional deferida. Como é que fica isso então em linguagem simbólica? Primeiramente, qualquer, todo, fica assim, ó, todo X. Todo X. Agora eu vou escrever a condicional. Como é que eu escrevo esse possui curso superior em direito? Aqui, ó, P. Possui curso superior em direito e conjunção. Reside na capital. Q. Então, se acontece isto, então ele terá a progressão funcional deferida, que é o R. Pronto, está escrito em linguagem simbólica.
Vou procurar isso nas alternativas. P e Q implica R. Não é existe, não é existe, então estou em 3 alternativas, C, D e E. P e Q, ó, conjunção. O P superior em direito. O Q residir na capital. As duas coisas, é uma conjunção, ó, conjunção. Então, R. Letra C é a correta nessa questão. Por que não a letra D? Porque uma disjunção seria possuir curso superior em direito ou residir em Porto Alegre. Não é o que a gente tem no texto. Mesma coisa na letra E. Isso é uma disjunção. Ou, e além disso tem uma negação aqui que está errada. Que seria não progredir. Não ter a progressão deferida. Se você ainda se assusta com esse tipo de enunciado, vai ficar o meu convite aqui para você abrir o coração. Porque não é difícil. É novidade, é diferente, daí é natural uma certa resistência. Percebi isso durante as aulas, durante o curso. Uma resistência a qualquer tópico, a qualquer enunciado novidade. Tudo bem. Mas tivemos um tempo de preparação para isso. No teórico, nas questões, agora nessa revisão. Então, abra o coração porque está em tempo. Como é que eu represento o todo, qualquer? É aquele A virado de pernas para cima. Então, esse qualquer, por isso todo. Qualquer funcionário do TJRS, qualquer servidor do TJRS. C, condicional, que a gente já usa desde o início. Sabia que o símbolo da condicional é aquela flechinha, aquela setinha. Mas aqui a gente tem duas condições ali no antecedente. Se ele possui curso superior em Direito, isso é o P, e reside na capital Porto Alegre, Q. Então, as duas coisas. Se acontece o P e acontece o Q, então, ele terá a progressão funcional deferida, que é o R. O que mudaria se fosse um existe servidor? Se fosse ele existe o servidor do TJ. Trocaria aquele todo, o símbolo do todo, pelo existe. Então, é basicamente isso. Está escrito existe, está escrito algum, como é que eu represento? Assim, ó, existe. Existe algum, pelo menos um. Está escrito todo, está escrito qualquer. É tipo aquele A maiúsculo virado de perna para cima. E depois são as operações convencionais. Conjunção, disjunção, condicional. Traduzir da linguagem corrente para a linguagem simbólica. Questão 15. Considere a sentença. Também é um tipo de enunciado diferente, não é comum, não é frequente, mas é importante porque já caiu uma vez, pode sim aparecer também na prova do TJ. Se x é menor ou igual a y, então x mais 2y é menor do que 5. Essa sentença é falsa quando? Quando ela é falsa? Quando ela é falsa? Condicional. Reconhecer, então, condicional só vai ser falsa se acontecer o seguinte: antecedente verdadeiro e consequente falso. Condicional só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Só quando acontece VF nessa ordem. Então, o único jeito dessa condicional assumir valor lógico falso, o enunciado está dizendo assim, essa sentença é falsa quando? E daí dá hipóteses aqui. Ah, quando x for 3 e o y for 2, quando x for 2 e o y for 2. Quando é que ela é falsa? Só vai ser falso se acontecer isso, VF nessa ordem. Ou seja, o x é menor ou igual a y. E x mais 2y é maior ou igual a 5. Ser falso que é menor do que 5, então se não é menor, pode ser maior, mas pode ser igual também. Cuidado para isso também em alguma situação de negação, por exemplo. Se não é menor, não significa que seja maior, pode ser exatamente igual. Então, não é menor do que 5. Pode ser maior do que 5, pode ser exatamente igual a 5.
Primeiramente, então aqui, ó, o x tem que ser menor ou igual a y. O x pode ser 3 e o y 2? Não pode, porque o x tem que ser menor ou igual. X e y, ambos iguais a 2, pode. X igual a 2 e o y igual a 1, não tem como. Porque, em primeiro lugar, vai ter que acontecer isso, que o x seja menor ou igual ao y. Letra D, o x e o y igual a 1, pode. Letra E, o x igual a 2 e o y igual a 2, o x igual a 0 e o y igual a 2, pode, porque o x é menor do que o y. A gente tem aí 3 alternativas para analisar. Agora, esse x mais 2y tem que ser menor do que 5. Então, experimenta. Se o x for 2, vamos fazer hipótese aqui, ó. Letra B. Se o x for 2 e o y for 2. X mais 2y menor do que 5. Isso aqui tem que ser falso. Ou seja, x mais 2y maior ou igual a 5. Daí, letra B, a gente tem assim. X igual a 2 e y igual a 2. É isso, né? 2 e 2. Vamos ver se dá. Substitui e calcula. Substitui aqui nessa expressão, ó. Coloca o x igual a 2, coloca o y igual a 2 e vê se funciona ou não. Se o x for 2, vai ficar assim, ó. 2 mais 2 vezes 2 maior ou igual a 5. Isso vale ou não vale? 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Verdade. Verdade. Funciona. Ou se você quiser usar... Bom, vou deixar assim por enquanto. Letra C. O que dizia a letra C? Letra C já estava eliminada, né? Letra D. X igual a 1 e y igual a 1. X igual a 1 e y igual a 1. Alternativa D, tá? Estou testando agora a alternativa D. Substitui aqui no lugar do x e do y. Coloca o x igual a 1. 2 vezes 1 também para o y. Isso é maior ou igual a 5? 2 vezes 1, 2, mais 1 dá 3. É maior ou igual a 5? Não, não é. E a letra E, nós tínhamos x igual a 0 e y igual a 2. 0 mais 2 vezes 2, isso é maior ou igual a 5? Não, não é. 2 vezes 2, 4, 4 mais 0 é 4, não é maior ou igual a 5. Então, olha só, em que situação essa sentença é falsa? É falsa, em primeiro lugar, se o x for menor ou igual a y. Isso funciona na B. X menor ou igual a y, x menor ou igual a y, ok? Nesse caso são iguais. E precisa acontecer que x mais 2y menor do que 5 seja falso. Ou seja, o x mais 2y tem que ser maior ou igual a 5. Isso acontece aqui, ó, na letra B. Então, a alternativa B é a correta nessa questão. Era isso que a questão pedia para avaliar. Então, na questão 15, marcamos aqui, a alternativa B é a correta. Eu fiz desse jeito, mas eu ainda vou dar uma outra alternativa de solução aqui para o finalzinho, tá? Que eu fiz esse não é verdade que... Então, se tem que ser falso que x mais 2y é menor do que 5, vai ter que ser verdade que o x mais 2y é maior ou igual a 5. Você precisa dessa troca. Mas se você não tivesse feito, também dava para resolver a questão do mesmo jeito. Então, começa assim. Uma condicional, então, como é que começa de outro jeito, tá? Vou fazer a mesma questão de outro jeito, uma pequena diferença na solução. Uma condicional que o enunciado está dizendo que é falso. Uma condicional, ela só é falsa se acontece VF nessa ordem. Antecedente verdadeiro e consequente falso. Então, o condicional só é falso se acontecer assim, VF. Bom, antecedente verdadeiro significa que o x tem que ser menor ou igual ao y. Isso vai descartar a letra A e a letra C. Porque o x tem que ser menor ou igual ao y. Sobraram as alternativas B, D e E. Agora, essa parte aqui, ó, x mais 2y tem que ser menor que 5 com valor lógico falso.
Eu vou pegar a letra B e vou experimentar. Ó, 2 mais 2 vezes 2, isso aqui menor do que 5, precisa ser falso. 2 vezes 2, 4, 4 mais 2, 6. 6 menor do que 5, isto é falso. Falso. Então, letra B já é a correta. Por que não a letra D? X igual a 1 e Y igual a 1. E eu vou testar. O X é 1 mais 2 vezes o Y. Isso aqui tinha que ser menor do que 5 com valor lógico falso. Só que 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 menor do que 5, isso aqui é verdade. E eu queria que isso fosse verdadeiro? Não, ó. Não. Eu queria que isso aqui fosse falso. Então, isso aqui está errado. Então, não pode ser letra D. Da mesma forma, não pode ser letra E. Por quê? Se eu botar x igual a 0 e y igual a 2, vai ficar 0 mais 2 vezes 2. Isso menor do que 5 teria que ser falso. Mas não é, porque 2 menor do que 5, isto é verdade. E eu queria que fosse falso. Então, a única possível resposta aqui é a letra B de bola. Essa sentença vai ser falsa quando o x for igual a 2 e o y for igual a 2 também. Também não é um tipo de enunciado frequente, mas tá aí uma questão de prova, então pode sim aparecer também no TJ. O que é frequente? O que é todo dia? O que sempre tem? Negação da conjunção, negação da disjunção, equivalências da condicional, negação da condicional. Isso é o sempre. Isso é o sempre. Argumento, saber se ele é válido ou não. Ou qual é a conclusão a partir de determinadas premissas. Uma condicional, quando é que ela é falsa? Só quando acontece VF nessa ordem. Então, dá uma condicional e afirma que ela é falsa, você terá certeza de que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Nessa revisão, nessa nossa primeira revisão, eu escolhi trabalhar com esses assuntos da parte de teoria, da parte de proposições. A gente revisou, por enquanto, a parte de raciocínio lógico teórico. A parte de proposições, tá? Toda a parte de teoria, a gente fez aqui uma revisão. O que fica faltando, e nós vamos nos encontrar em breve aqui novamente, para uma segunda parte da revisão, em que faremos a parte de conjuntos, união, intersecção, diferença, complementar, o número máximo de elementos que tem união, o número máximo de elementos que tem a intersecção, enfim, conjuntos, análise combinatória, combinações, permutações, princípio fundamental da contagem combinatória, probabilidade, e problemas lógicos. Problemas lógicos, que eu também posso chamar aqui de lógica informal, questões de sequências, de associação lógica, relações arbitrárias entre lugares, objetos, pessoas, aqueles problemas de calendário. O dia 15 de outubro foi uma quarta-feira. Então, o dia 25 de dezembro do mesmo ano, que dia da semana vai ser? Associação lógica, estrutura entre lugares, objetos, pessoas. Por exemplo, profissões, cidades. Então, tem a Ana, a Bia e o Carlos. Um é médico, outro é dentista, outro é advogado. Um nasceu em São Paulo, outro em Curitiba, outro em Porto Alegre. A gente vai distribuindo as informações. Isso também é um tipo de enunciado que aparece. Aquelas questões de verdades e mentiras. Somente uma das afirmações é verdadeira. Uma das pessoas mentiu e os outros falaram a verdade. Então, tudo isso entra aqui na parte de problemas lógicos. Então, na próxima revisão, a gente vai revisar esses outros tópicos do programa da prova do TJ, certo? Então, encerro essa parte por aqui. Nos vemos em breve para continuar revisando, para fazer uma excelente prova, que ainda dá tempo de ir muito bem nessa prova. Beijos e até!